Colisão no aeroporto do Galeão, na realidade, incidente grave. Assim foi considerado pelo CENIPA. E hoje, olha só, essa é a pergunta que não quer calar. Os envolvidos são culpados ou inocentes? Dentre os envolvidos, quais são eles? Nós já conversamos em outro episódio, mas hoje nós vamos enfatizar quem são os envolvidos. E quando eu falo de envolvidos, eu não estou me referindo a culpados, mas quando eu falo envolvidos, aqueles que estão no cenário, no caso do incidente. Professor Calazans, né, eu recebi um reporte de um internauta dizendo que não convém falar sobre culpa, culpados, responsáveis. Opa! Nós estamos no contexto do direito aeronáutico. Se aqui não é, nosso assunto aqui não é segurança de voo. Então, se você veio com a concepção de segurança de voo, todo respeito a você, mas precisa mudar a chavinha. O nosso assunto aqui é responsabilidade jurídica. Não estamos tratando de segurança de voo, embora muitas vezes nós nos relacionamos com esse tema, mas o nosso foco, a nossa concepção é direito aeronáutico, CSI, criminal, ou seja, nós não necessariamente crime, mas é essa concepção de uma investigação jurídica onde nós apontamos culpados. Então, o nosso espectro, a nossa finalidade, o nosso objetivo é abordar, olhar, ter um ponto de vista dentro da concepção de perito aeronáutico. E vamos falar aqui dos envolvidos e como é que nós podemos pontuá-los como culpados ou como inocentes. Episódio de hoje, inocentes ou culpados. Lembrando que são vários episódios desse comentário e é interessante que você conheça os outros episódios para que você tenha uma noção panorâmica geral do que está acontecendo. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Episódio de hoje, inocentes ou culpados. E aí, lembrando, dentro do aspecto de perito aeronáutico, detectar, fazer uma análise de quem é envolvido, quem são os envolvidos, para mim aqui, eu vou citar mais para frente, é um papel importantíssimo do perito aeronáutico. Quais são os personagens envolvidos? E qual deles deu culpa? Ou quais deles, né, deram culpas? Entender, dentro de um cenário de acidente aeronáutico, quem são os envolvidos? E eu quero enfatizar que isso não é tarefa fácil. Essa tarefa é somente para quem entende do riscado. Quem é piloto, controlador, trabalha na área do tráfego aéreo, da atividade aérea, um conhecimento bem interessante. Nós citamos em episódios anteriores, ou até mesmo em outro acidente, o caso de uma Mamona Assassina. Né? O caso de uma Mamona Assassina, inclusive é outro documentário que nós já estamos desenvolvendo. O caso de uma Mamona Assassina, a aeronave veio para pouso em Guarulhos, isso dia 2 de janeiro de março de 1996. A aeronave inadvertidamente arremete para a esquerda. Quando a aeronave arremete para a esquerda, ela estava na jurisdição da Torre Guarulhos. Mas no momento do acidente estava falando com o controle radar que fica em Congonhas. Guarulhos, à época, era controlado pela Infraero, controladores civis. Estava falando no momento do acidente com um controlador do tráfego aéreo Congonhas Radar DCEA União. E temos aí 3 envolvidos, a empresa de táxi aéreo. Quem foi o responsável pelo acidente, principalmente, não só, principalmente em termos de indenização, isso não é tarefa fácil. Então, nós detectamos quais são os envolvidos e aí depois tirar a responsabilidade de quem quer
que seja. E é o caso aqui também. Tá? Então, envolvidos. Não estou falando hoje de culpados e nem responsáveis. Então, quem estava envolvido? A administração do aeroporto. Então, nós temos aqui um veículo, uma viatura, uma picape, que estava no meio da pista, fazendo a manutenção, balizamento, né? Manutenção, balizamento, e no momento da decolagem. Então, nós temos aqui dois envolvidos. A empresa aérea, tá? Lembrando que eu não estou culpando a empresa aérea, mas quem são os envolvidos? A empresa aérea. Aqui nós temos também o controle, a torre de controle, que autorizou, não. Quem autorizou? O que a viatura estava fazendo no meio da pista, enquanto havia uma decolagem? Quem estava no lugar errado, no momento errado? De repente, a culpa não é do controlador, a culpa não é da viatura, do motorista, ou a culpa não é da tripulação. É claro que houve erro aí. E detectar quem errou, por que errou, como errou, esse é o papel muito interessante. Então vamos lá? Detectar os envolvidos. De repente, você, internauta, pode entender que tem alguém mais envolvido aí. Se você acha que tem alguém mais envolvido no caso, por favor, fique à vontade e faça o seu comentário. Mas esta é uma tarefa não tão simples assim. Eu citei esses três, mas eu acredito que sejam só esses três. Se você divergir, estamos abertos a discussões. Então, em princípio, eu cito esses três, lembrando que estamos falando de direito aeronáutico. Estamos falando aqui de inquérito policial, estamos falando de denúncia e também do processo. Em um processo, um inquérito, uma denúncia, se você é perito, está ajudando, trabalhando com a defesa, ou é assistente do técnico, ou até mesmo perito judicial do juiz, você, muitas vezes, na maioria das vezes, o profissional do direito nessas esferas não são especialistas na área do direito aeronáutico. Então, quem denunciar, a quem fazer o inquérito, isso é muito importante. Eu sempre recomendo que um perito judicial esteja logo no início de todos os procedimentos judiciais para melhor orientar. Eu me lembro uma vez que um delegado pediu alguns documentos da Infraero, por exemplo. Isso aconteceu, mas depois nós acompanhamos ali o inquérito e nós falamos, olha, na realidade ele não chegou a fazer o pedido, ele estava já formulando o ofício para o pedido e pedindo alguns documentos para a Infraero, que a Infraero, naquele caso, era a administradora do aeroporto. Mas eu falei para ela e para o delegado, esses documentos, o que você está requisitando aqui, que era a gravação, transcrição da conversa entre piloto e controlador, eu falei assim, não é Infraero. No caso aqui, é o DTCE, então aí eu dei ali para ele toda a instrução. Então precisa saber quem são os envolvidos, pois se precisar de documentos, material, saber o que pedir e para quem pedir, tá bom? E aí sim, gente, isso aqui, essa palavra nexo causal, é uma palavra tão importante dentro do direito aeronáutico, para mim, nas aulas dos cursos que nós ministramos, eu paro um bom momento, e aqui é o ponto principal. Identificar, né? Primeiro você relaciona, depois identificar culpados ou responsáveis. Então, nexo causal, relação de causa e efeito entre conduta e resultado. Gente, nexo causal, vou repetir porque isso é importante. Nexo causal, relação de causa e efeito entre conduta e resultado. E quando eu falo em conduta, eu posso falar em ação ou omissão. O controlador de tráfego aéreo, por acaso, ele agiu de tal maneira de ter dado resultado, causa resultado, ou o piloto, a tripulação, ou o motorista, os componentes ali da viatura, eles deram causa ao resultado por ação ou omissão. O controlador de tráfego aéreo, no caso a omissão, deixou de fazer a omissão do controlador de tráfego aéreo, foi a causa do resultado? E trabalhar com essa concepção, repito, é uma concepção que difere muito
da investigação técnica realizada pelas autoridades aeronáuticas para fins de prevenção. É por isso que eu falo que precisa mudar a chavinha. Às vezes a pessoa fala, professor Calazans, um investigador do CENIPA pode ser um bom perito? Depende. Se ele tiver com aquela concepção de finalidade de prevenção, eu acho meio arriscado. Ele não precisa ser formado em direito, mas ele precisa entender esse ponto que eu acho que é a peça mestra de uma investigação, no caso, investigação judicial de um perito. Ele precisa entender esse assunto aqui que é, sim, muito, muito importante. Tá? Para mim, principal função do perito, trabalhar com nexo causal, identificar os envolvidos e, diante dos envolvidos, trabalhar com responsabilidade. Nexo causal. Quem deu causa ao acidente? Lembrando que tem uma conta aí a ser paga. Então, uma aeronave não teve destruição total, mas teve grande prejuízo aí. Tanto a aeronave quanto a picape, que foi perda total, fica bem fácil entender. Né? Quem tem uma conta, tem uma dívida, tem um prejuízo assim, aí a ser ressarcido. Quem é? Professor Calazans, é o seguro. Calma! As coisas vão mais além. Então, quem vai pagar? O seguro pode até cobrir e ir atrás de quem foi o verdadeiro causador. Foi a administração do aeroporto? Olha, a viatura estava onde não devia estar, por hipótese, não posso afirmar isso agora. Foi o controlador de tráfego aéreo, na sua ação, na sua conduta, ação ou omissão, ele deixou de pregar, de providenciar a separação ou utilizar a fraseologia correta, não sei. Ou a empresa aérea, piloto decolou sem autorização. Não foi o caso, mas são hipóteses que nós vamos trabalhar. Precisamos estabelecer quem deu causa ao resultado. Lembrando que eu posso estar envolvido em um acidente aéreo como piloto ou como controlador de tráfego aéreo e não ser o culpado, eu não ter dado, diante da minha ação ou omissão, ter dado causa ao resultado. Tá bom? Ou então, pessoal, muito cuidado. Nexo causal. Também nós podemos trabalhar com a concepção de inocentar inocentes. Desculpa aqui o meu pleonasmo, inocentar inocente. Pleonasmo, por quê? Porque muitas vezes nós já trabalhamos, nesse caso, já vimos controladores e até mesmo pilotos sendo acusados, inclusive na esfera penal, por crimes, 1261 do Código Penal, por exemplo, mas na realidade nós entendemos, depois o promotor entendeu, teve um caso que o promotor até pediu o arquivamento do processo, em outro caso o juiz absolveu, porque entenderam que naquele caso o piloto ou o controlador não deram causa ao resultado. Foi um trabalho, nós acompanhamos com muita amplitude e profundidade, foi um trabalho maravilhoso. Então, muito cuidado, a direito aeronáutico, buscar responsável, o professor Calazans só quer culpa. Não necessariamente. Você pode trabalhar em um processo com uma concepção de assistente técnico, auxiliando ali a defesa. É possível. O que precisa estar bem claro aqui é que nós estamos trabalhando com direito aeronáutico, responsabilidade, com o intuito, muitas vezes, de acusar, de apontar responsáveis, ou então, até mesmo de absolver determinados indiciados, réus no processo e assim por diante. Para isso, nós temos uma concepção que é assistência jurídica aos controladores de tráfego aéreo. Nós entendemos que os controladores no Brasil estão muito desassistidos quando se trata de responsabilidade jurídica, principalmente a penal. Já vimos vários casos. Para isso, vou deixar o link aí, caso você se interesse pelo assunto, você que é controlador de tráfego aéreo, nós consideramos importante você participar dessa concepção. E eu acredito que poucos profissionais da área do direito, muito poucos, estão preparados para esta porta aqui. Ok? Responsabilidade jurídica tem a civil, penal e a administrativa. No nosso curso de princípios e fundamentos do direito aeronáutico, eu falo sobre isso aqui, o caminho da indenização. É muito interessante e os envolvidos podem responder civilmente. Quem é que vai pagar essa conta? É o caso
O caso Mamona Assassina. Quem é que foi o responsável? Quem deve pagar? Eu me lembro que um perito, prestes a prescrever o caso Mamona Assassina, nos procurou tentando apontar o responsável. Mas eu falei para ele, tarde demais. E ele foi fazer um trabalho de perícia, estava ali prestes a prescrever, e prescreveu e perdeu. Eu falei, ó, isso tinha que ter sido feito muito, muito antes. O acidente ocorreu em 1996. Né? E perto da prescrição, mais de 10 anos, 20 anos depois, ele veio aí buscar a responsabilidade. Interessante que houve-se uma busca contra a pessoa errada. Eu falei, olha, o caso Mamona Assassina é um caso muito interessante. Então as pessoas deram ali uma visão não tão técnica. Depois, quando correu atrás, tentou correr atrás do real responsável para indenizar, indenização moral, vítimas, parentes de vítimas, indenização material, um Learjet 25, quanto custa um Learjet 25? Ou era a empresa que foi responsável? A penal, houve um indiciamento dos controladores de tráfego aéreo, e será que os controladores de tráfego aéreo realmente deram causa ao resultado cometendo o crime 261 do Código Penal ou outra capitulação penal? E administrativa, frente, esse aqui para mim, ó, esse ponto, quando eu chamo de responsabilidade administrativa, para mim é um ponto muito importante. Por quê? Frente aos regulamentos, a aeronave, ao regulamento aeronáutico, você tem, né? Mas tinha a época a lei da aeronáutica, que é diferente da lei aeronáutica de hoje, no caso Mamona Assassina. Você tem também os regulamentos, o piloto, tanto desse caso aqui, os controladores cometerem alguma infração perante as regulamentações da ANAC ou do DCE, quais? Apontar o que foi feito, quais as condutas e onde é que as condutas estavam fundamentadas, em que lei, ou melhor, qual regulamento. Inclusive aqui eu faço uma crítica à fraseologia utilizada pelos controladores. Aqui tem um caso muito interessante aqui, e o poder de decisão dos controladores. Aqui a gente pode cogitar a responsabilidade. Eu não sou acusador, não sou promotor, não sou juiz, não vou julgar, nem advogado de defesa. Aqui eu estou me atendo aos fatos. Mas, para mim, você, perito, souber identificar a responsabilidade administrativa para depois caminhar pela civil e pela penal. Muito, muito interessante. Tá bom? Na realidade, pessoal, eu já tenho a minha posição sobre quem é culpado ou não, dentro de uma visão de especialista da área. Eu tenho a minha visão, repito, não sou promotor, não sou juiz, nem advogado, eu sou. Mas eu tenho a minha posição e nós vamos discutir. Só que esse assunto será discutido, nós já convidamos outros pilotos, inclusive nós vamos participar de um documentário, onde nós vamos convidar um piloto de Boeing, um controlador de tráfego aéreo e advogados. E aí sim, só nós vamos fazer uma live, talvez um podcast, e aí sim, cada um, dentro do aspecto jurídico, vai apontar em sua visão jurídica, fundamentando quem são os verdadeiros culpados, ou quem deveria ser o culpado dentro da visão dele. A gente vai fazer uma discussão jurídica. Só que eu não vou abrir esse podcast no YouTube de forma pública. Né? Essa live, essa aula, ela vai ficar restrita aos membros da Academia de Direito Aeronáutico ou aos peritos aeronáuticos. Então, vai ser uma aula do curso de perito aeronáutico, onde nós vamos trabalhar quem é o culpado. E eu posso dizer que é uma aula que já está muito bem delineada, bem alinhada, e o desfecho é sim, muito interessante. Um dos advogados, lembrando que haverá controlador advogado, e haverá piloto advogado e até mesmo um engenheiro. E é interessante que vai ser uma abordagem jurídica, e é um ponto muito interessante. Infelizmente, eu não vou poder disponibilizar publicamente esse assunto, mas
veja aí o caminho para que você seja membro ou até mesmo participar do nosso curso de perito aeronáutico. Vai ser o nosso encontro virtual ou talvez presencial, nós estamos ainda programando, mas o desfecho jurídico que para nós importa é o que nós vamos falar ali. Ok? Assim nós acabamos o nosso bate-papo de hoje. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os demais episódios, para você conhecer todos os episódios, o link do curso de perito aeronáutico, uma coisa bem interessante, o link da assistência jurídica aos controladores de tráfego aéreo. Eu sempre falei que os controladores de tráfego aéreo estão juridicamente desassistidos no Brasil. Então nós temos ali uma assistência, por intermédio de uma assinatura, o controlador tem acesso a muitos cursos, vários cursos, além do que, se ele se envolver criminalmente com um acidente aeronáutico, sem custo adicional, em todo lugar do Brasil, nós damos toda a assistência. E a Academia Brasileira de Direito Aeronáutico, você sendo membro, você vai ter acesso a vários cursos sem custo adicional e também vários cursos com descontos especiais. Vale a pena conhecer, tá bom? Para mais informações e receber, né, as informações, você pode fazer parte do grupo do professor Calazans. Eu vou deixar o link também do grupo. Você pode escanear o QR Code, mas eu vou deixar também o link. Ou então, quer conversar, calazans@gmail.com, ou nosso telefone, que também é o Zap. Você pode mandar um telefone, um áudio ou uma mensagem, terei o maior prazer em responder. Canal do YouTube, onde nós temos ali vários vídeos sobre direito aeronáutico, perito aeronáutico, acidentes aeronáuticos e assim por diante. Triple C, ok? Triple C, faz 3 vezes o C. Curtir, compartilhar e comentar, claro. Se inscreva caso você não seja inscrito. Tá bom? A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, sempre um prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.